Olá, tudo bem? Aqui é a Ariane, do canal de Professora para Professores. Bom, primeiro, vou meio que me desculpar. Na quarta-feira eu não consegui gravar vídeos e durante o vídeo de hoje eu vou explicar o porquê. Bom, então sem mais enrolação, vamos pro tema do vídeo de hoje. Hoje eu vim fazer um vídeo, na verdade, sem nem ter feito um roteiro antes. Por que eu fiz isso? Porque foi uma ideia que me surgiu já no final da semana e eu preciso levar isso para as pessoas. A situação é a seguinte: eu vou contar uma situação pessoal para depois conseguir falar um pouco sobre a vivência, que eu tô tendo e sobre formas de ajudar quem tá numa situação semelhante à minha ou quem tá começando a dar aula agora. Bom, a maioria das pessoas inscritas no canal são pessoas que me conhecem bem, tem muita gente, muito amigo, muita gente que torce mesmo e que tá acompanhando o canal, e eu tenho recebido muitas muitas mensagens de carinho, e eu agradeço a todas, sempre agradeço, sempre dou um jeitinho de conversar com as pessoas. Normalmente as pessoas mandam no meu zap. Bom, então quem me conhece sabe, mas quem tá seguindo, que chegou agora ou que não me conhece pessoalmente, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu ainda não fiz isso aqui, eu acho. Bom, eu sou formada pela Unesp de Araraquara, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Eu me formei em 2008 e em fevereiro de 2009 eu assumi o cargo de professora de educação infantil pela Prefeitura Municipal de São Carlos, aqui no estado de São Paulo, que é a cidade onde eu moro. Bom, em 2009 eu trabalhei só na prefeitura daqui de São Carlos mesmo. Em 2010 eu passei num processo seletivo pela prefeitura da cidade de Ibaté, que é uma cidade a 15 quilômetros daqui. Assumi uma turminha de creche, aqui em São Carlos eu trabalhava com crianças de EMEI sempre, tá? Sempre trabalhei em EMEI. E no ano seguinte, em 2011, eu passei num concurso público nesse mesmo município de Ibaté. Então aí eu passei a ter 2 cargos públicos de professora efetiva. Então eu fiz essa vida até agosto de 2014, quando eu encerrei minha licença maternidade, eu tive meu filho em janeiro de 2014. Então eu entrei em licença maternidade e eu decidi que eu exoneraria meu segundo cargo, que era o cargo de Ibaté, porque por mais que seja uma cidade muito próxima, eu moro próxima da pista, então pra mim não era um desgaste tão grande, mas não tava mais afim, achei que era melhor ficar aqui na cidade, ele era muito bebê ainda e tudo mais. Bom, foi uma decisão, tomei, não me arrependo. Em 2015, eu comecei a dar aulas como professora eventual na rede estadual. Aqui em São Carlos, o PEB 1, os anos iniciais do ensino fundamental, não é municipalizado ainda. Então, temos pouquíssimas escolas de ensino fundamental municipais, mas temos algumas. Bom, eu comecei como professora eventual numa escola de período integral. Eu era a única professora eventual daquela escola no período da tarde, que tinha que ter uma inscrição diferenciada, não sei o quê. Bom, até hoje, as escolas de tempo integral aqui em São Carlos, no estado de São Paulo, elas têm que ter uma inscrição diferenciada para se atuar nelas. Bom, enfim, a Ariane ficou nessa vida até julho de 2016, sempre trabalhando como efetiva na prefeitura de São Carlos. Inclusive, eu amava o meu cargo de professora de educação infantil na prefeitura de São Carlos. Bom, em julho de 2016, eu aceitei, pela rede estadual mesmo, ser professora acompanhante de uma criança autista. Eu já conhecia essa criança porque ela tinha estudado na escola onde eu dava aula como professora de educação infantil. Ela não tinha sido minha aluna, mas era uma criança que eu conhecia, eu gostava dessa criança. Aliás, eu gosto muito dela ainda, eu a vejo sempre. E fiquei assim até dezembro de 2017. Então,
sempre com a minha salinha de manhã na educação infantil, e à tarde com essa outra criança, que era uma responsabilidade imensa. Então, muito do que eu aprendi sobre autismo, sobre educação especial, muito do que eu aprendi, inclusive, sobre humanidade, veio daí. E me desgastou muito também. Era uma criança difícil, mas não vou entrar em detalhes também, prefiro lembrar da parte boa desse tempo. Em 2018, já no final de 2017, em 2018, eu resolvi que eu queria ser diretora de escola. Isso já era um projeto antigo, na verdade. Era uma coisa que eu queria muito, há muito tempo. E naquele ano eu resolvi que vamos tentar, né? E tinha uma questão na justiça sobre os diretores de escola aqui no município de São Carlos serem concursados. Até então eles eram professores da rede, indicados, né? Os famosos cargos de confiança ou comissionados, né? E eram professores da rede que eram convidados a serem diretores. Bom, e naquele ano eu resolvi que eu estava meio cansada da sala de aula e no começo do ano, junto com eu tinha educação infantil de manhã, né? E à tarde eu peguei um primeiro ano que era fantástico. Eu era apaixonada por aquela turma, né? 70% da turma eram crianças de fazenda. Eu amava aquela turma. Eles eram arteiros terríveis e fofos, né? Apaixonantes. Bom, mas eu queria ser diretora de escola. Então, eu fui prestando vários concursos de diretor de escola. Não só em 2018, depois em 2019 também prestei alguns. E depois eu resolvi que eu ia voltar para a sala de aula. Bom, e eu me lembro que quando eu recebi o edital do concurso da Prefeitura de Porto Ferreira, era uma véspera de Páscoa, eu estava na casa da minha avó. E a minha avó, como professora, ela é meu referencial. Porque, querendo ou não, a minha avó foi professora por mais de 20 anos. E ela era uma exímia alfabetizadora. Eu falo que eu, perto dela, como alfabetizadora, eu engatinho. Né? A minha avó, ela entendia muito sobre a alfabetização. Né? Não sobre como nós fazemos hoje, mas dentro do trabalho que ela fez, ela alfabetizou muita gente que ninguém dizia que estava alfabetizado. E ela tinha muito orgulho disso, né? E eu já disse isso pra ela, né? Eu gostaria até que ela assistisse esse vídeo. Então, eu resolvi que eu ia ser diretora de escola. Até ela falou, mas você tem certeza que você quer isso? Eu falei, não, é uma coisa que eu quero e muito. O salário não era baixo, né? Era um salário que estava bem ok. Só perdia mesmo dos salários de diretor que eu conhecia para a prefeitura de São Carlos. E bom, para mim vai ser um ótimo treinamento. Tinha acabado de começar a fazer um curso preparatório, fiz vários, inclusive, né, cursos preparatórios, não vou negar. Estudei muito, foi um período de muito aprendizado, de muito estudo. Bom, prestei esse concurso, fui razoável. Né? Para supervisão eu não passei, mas eu também não tinha todos os requisitos, então fiz a prova meio que por fazer mesmo, para ter o conhecimento básico. E foi uma prova super difícil, inclusive, assim, era a diferença de 2 pontos entre passar e não passar, sabe? Bom, enfim, a hora que eu vi quantidade de acertos, eu ainda fiz passei, mas passei lá embaixo, né? A hora que eu vi que pouca gente tinha passado e com notas bem inferiores à minha, eu falei, gente, capaz de rolar? Bom, aí passou, eu passei, eram 29 vagas, eu passei em 37º lugar. Falei, eu tenho chances. É porque o município também estava deixando de ter diretores por cargos comissionados e passando a ter diretores concursados. Bom, fui pro curso preparatório que estava no edital, coisa e tal, fiz esse curso, eu queria muito, então parei, pensei, conversei aqui em casa, conversei com minha mãe, conversei com meu marido, pensei muito, fiz muitas contas
E falei, quer saber, seja o que Deus quiser, eu vou, se não der certo, eu volto. Presto outro concurso de professor e volto, pra mim não é demérito nenhum. Sou professora mesmo. E fui com a cara e com a coragem. Bom, não sei dizer se o cargo, se o município, eu não vou cuspir no prato que eu comi, não é legal, mas muitos fatores fizeram com que eu não quisesse mais. Não sei se foi uma carga de trabalho muito grande para uma pessoa que não tinha ajuda nenhuma, né? Não, como em boa parte das escolas de educação infantil, mesmo aqui em São Carlos, você trabalha sozinho como diretor. E eu fui para uma creche numa comunidade super carente, né? O que pra mim nunca foi problema nenhum, porque eu sempre trabalhei em periferia. Era minha vibe mesmo, ok. Mas é um município complicado, é cidade pequena. Eu também não era da cidade, não consegui me adaptar à forma de trabalho que o município estava acostumado. Simples assim. Bom, sendo assim, eu levei por 2 anos e meio, né? Eu permaneci no cargo, também não, como eu precisei exonerar aqui em São Carlos o meu cargo para poder assumir lá em Porto Ferreira, eu não tinha como voltar, eu não tinha para onde voltar. Também desempregado a gente não pode ficar, né? Bom, fiquei, passei no concurso de professor de educação especial, muito bem colocada. Esse concurso foi para a justiça, ele está judicializado até hoje, é um rolo tremendo. Bom, agora no começo do ano, eu fiz inscrição no estado, eu consegui voltar para o estado. Fiz assim, das tripas coração, porque eu realmente não queria mais ficar ali. Bom, depois de muita coisa, eu não vou detalhar aqui, são coisas dolorosas, inclusive para mim ainda, eu consegui voltar para a sala de aula, né? E agora eu tô aguardando a prefeitura daqui chamar e tá tudo certo, eles vão chamar como temporário primeiro para efetivar depois, porque o concurso tá na reta final da judicialização e a princípio será totalmente liberado. Bom, e aí, depois de 12 minutos, que eu entro no tema de hoje. Bom, 2020 foi o ano em que todos os professores precisaram reaprender a dar aula. Nesse período onde a Ariane estava, na direção. Tá, tudo bem, os diretores também precisaram reaprender a ser diretores, porque não foi um ano fácil. E eu reaprendi a ser diretora, eu não reaprendi a ser professora. Nossa, Ariane, você é mole, mulher, né? Bom, eu tinha mais ou menos uma noção. Meu marido continua na prefeitura, então eu via o trabalho que ele estava realizando, a forma como ele estava realizando, via como as professoras estavam fazendo o trabalho delas lá na creche, né? Mas assim, eu vi o trabalho basicamente pronto, a preparação, tudo disso, muitas vezes eu participei, ok. Mas da parte de produzir os conteúdos, quando você produz, por exemplo, como eu passei essa semana e acabei nem gravando vídeo de quarta, que eu queria fazer uma história como se fosse num livrinho, e tudo que eu tentava, ou eu tinha que pagar o aplicativo, ou não dava certo. E, meu Deus, eu desaprendi a dar aula. Até comentei isso com uma amiga que também ficou o ano passado inteiro sem dar aula, né? Ela foi por questão de concurso mesmo, e eu fui pela questão de estar na direção. Falei, gente, nós desaprendemos a dar aulas. E aí, o que a gente faz? Bom, resumindo, eu consegui fazer. Eu tô usando o computador da minha mãe. O computador da minha mãe, ela não sabia, nem eu, mas tinha Movie Maker. Consegui fazer pelo Movie Maker. Beleza? E aí, com isso, eu fui fuçando no YouTube, né? Amo YouTube, de paixão. Tudo que eu tenho curiosidade, eu vou lá no YouTube descobrir. E aí, eu fui fuçando no YouTube e eu vi que tem muito conteúdo para quem precisa aprender a dar uma aula online, produzir um conteúdo online para sala de aula. Então existem aplicativos que realmente são gratuitos,
existem programas, existe muita coisa interessante que assim, você vai apanhar um pouquinho para aprender a usar, mas depois você vai conseguir usar. Então assim, eu fucei vários canais, um que eu gostei demais foi o da Prigel, né, da professora Priscila. Ela é professora de geografia, mas ela tem muito conteúdo interessante sobre tecnologia para te ajudar a dar aulas online. Então, isso vale muito. Tanto para quem tem dificuldade, eu dou aula há muito tempo, mas eu tenho dificuldade com tecnologia, quanto para quem está começando agora, que né, nunca dei aula. E ainda estamos online e eu preciso aprender a fazer um trabalho legal, de qualidade online. Quanto para quem, como eu, passou um tempo sem dar aula e caiu de paraquedas, nada que paraquedas nem abriu, né? E caiu nessa precisando de conteúdos online de qualidade e coisas que você mesma produz. Alguém pode até pensar, nossa, Ariane, mas poderia, sei lá, ter pego a mesma história no próprio YouTube, né? Pra mandar para as famílias, né? Para as crianças, no caso, né? Não para os pais. Mas eu parei e pensei, falei, não, eu quero um trabalho que eu esteja produzindo. Não adianta eu vir aqui e passar para vocês, dar dicas para vocês de coisas tão legais que a gente pode fazer na sala de aula e eu mesma procurar conteúdo no YouTube. Tem coisas muito interessantes que a gente pode usar sim para as famílias, né, para as crianças, para os pais, coisa tal. Você pode simplesmente pegar e compartilhar. Tem sim, mas é muito legal também, no meu caso, como eu sou professora de reforço, essas crianças saberem que elas podem contar comigo, com o trabalho que eu tenha produzido. Então eu pensei muito nisso e aí por fim eu acabei conseguindo fazer e mandei. Minha mãe falou que ficou uma gracinha, tudo. Vou mandar para as crianças amanhã. Mas assim, então, gente, eu usei um baita tempo do vídeo para falar sobre a minha trajetória profissional, mas é um pouco para vocês entenderem que a gente não nasce sabendo, que a gente precisa se adequar mesmo, e essa adequação, ela não é fácil. Faz um mês que eu tô com essa turma e eu tô assim, de passinho em passinho, pensando em como fazer esse trabalho. E eu imagino que às vezes muitos professores estejam na mesma situação que eu, pensando como eu vou fazer um trabalho de qualidade. Então, gente, existem cursos, né, alguns gratuitos, outros não, que a gente pode fazer. Existem esses programas, tipo o Canva, tem o aplicativo Chatterpix, que você pega um Bitmoji. Eu nem sabia que essas coisas existiam, né? Que você pode fazer um avatar falado. Então tem muitas coisas legais que a gente pode procurar no YouTube, né? Procura lá pelo que você quer. Eu quero produzir um vídeo com uma historinha, né? Como se fosse um livro. Eu quero fazer um slide animado para poder mandar para as crianças, gravar a tela do computador. Então, tudo isso, gente, eu tô aprendendo. Então, se vocês quiserem algum vídeo sobre isso, né, sobre esse tipo de assunto, né, específico mesmo, né, sobre, né, formas de se produzir aula online e até mesmo para se trabalhar com as metodologias ativas, que na verdade eu prometi já um vídeo sobre metodologias ativas. Eu preciso dar uma pesquisadinha para poder fazer um trabalho legal para vocês. Coloca nos comentários para mim, olha, Ariane, eu quero um vídeo sobre tal tema, para a gente poder se ajudar também, tá? Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de deixar aquele like para mim, que isso impulsiona o canal, é super importante, ajuda muito. E uma boa semana, né, para todo mundo, com muita saúde, com muito cuidado. Não se esqueçam dos cuidados com a saúde. Quem é professor que já está na idade de vacinar, que já passou dos 49 anos, vá se vacinar. Ontem eu levei minha mãezinha para vacinar. Levamos um tempão na fila, ficamos lá naquela fila no sol quente, no drive-thru, mas valeu muito a pena.
tá? Foi um momento muito legal. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar na descrição do vídeo. Beijo e boa semana!